Tá ansioso demais o escritor ou já dá para chegar a esse tipo de conclusão, hein, professor Marco Antônio Villa? Acho que ele está um pouco ansioso, né? Ele parece que quando está vendo o time dele jogar em 15 minutos, ele quer que já esteja goleando, né? O jogo está 0-0. Então, é necessário entender que a conjuntura é muito complexa, e nós dissemos, né? O Lula não imaginou que encontraria a situação que encontrou no Palácio do Planalto. Ele achou que era a mesma de 2003, que ele chamava de herança maldita. Ele encontrou tudo organizadinho em 2003. Em 2023, ele encontrou caos. O caos, sem exagero, o caos orçamentário, na estrutura de Estado, com a relação com a sociedade, nas relações diplomáticas, na tensão da sociedade, é o caos. Então a grande questão que se coloca para o Lula, lembrando o imperador filósofo Marco Aurélio, já que estamos aí falando de escritor, só que o Marco Aurélio evidentemente é muito mais importante que o Paulo Coelho, né? Que palavras, elas são opiniões, não fatos, né? Palavras, elas são opiniões, não fatos. Ação é a única verdade. Então é necessário ação, né? E a grande questão é que não tem ação. O governo está paralisado. Voltamos à questão inicial. O segundo escalão, está todo preenchido? Não. Terceiro escalão? Não. E são essenciais para as máquinas funcionarem nos ministérios. A coisa está parada, está todo mundo falando. E como diz o imperador filósofo Marco Aurélio, isso daí não resolve nada. A ação é a única verdade. Então, essa é a grande questão. Agora, o Paulo Coelho, com todo respeito, né? Eu nunca li uma linha dele, viu? Confesso a vocês, me desculpe se eu sou absolutamente sincero. Nada contra e nada a favor também. Eu tenho pilhas de outras coisas que eu acho que são mais importantes para ler. Com todo respeito a ele, sei que internacionalmente ele é muito reconhecido em mais de 80 países. Você vai em aeroportos na Europa, tem lá setores nas livrarias no aeroporto dedicados aos seus livros e tal. Então não tenho, evidentemente, nada contra ele, parabéns, etc. tal, mas não conheço sua obra literária. Sei que ela existe, sei os títulos, mas não li. Agora, está decepcionado? Em menos de 3 meses, e chamar de patético. Por que patético? Eu acho que ele conhece bem a expressão, né? É muito duro, porque em seguida ele usa a expressão trampa. Eu não sei se tem em português, mas tem em espanhol, trampa. Eu precisava ver, ou em espanholismo, nós incorporamos ao português, mas em espanhol é comum a gente usar. Tem um livro, Las Trampas de la Fé, do Otávio Paz, inclusive. A questão que se coloca é que é muito duro. E em menos de 3 meses você quer a solução dos problemas nacionais. Então você dá uma ideia de sebastianismo. Para concluir, o que é o sebastianismo? Aquela ideia que nós temos no Brasil, que veio de Portugal, da chegada do rei Salvador, só que em Portugal ia tirar o Portugal do atraso, era o Dom Sebastião, né, que morreu em 1578, né, isso, e o corpo nunca foi encontrado, do rei que vai transformar o Portugal outra vez num grande império. No Brasil, o sebastianismo era lido diferente, é a chegada do rei Salvador que vai libertar os pobres da opressão. Isso você tem os movimentos messiânicos. Tem vários que a gente poderia citar a Pedra Bonita no século XIX, poderia citar o Contestado, etc., já no século XX, etc. No Canudos não, Canudos é uma outra coisa. Então a grande questão é que ele quer que o presidente tenha uma varinha mágica. Não dá, o Congresso tomou posse dia 1 de fevereiro, o novo Congresso. Portanto, há menos de 2 meses, o presidente há menos de 3 meses, numa situação complexa. Então, lembre-se do Marco Aurélio, certamente o Paulo Coelho já deve ter lido as meditações do grande imperador filósofo. A ação é a única verdade. E para fazer ação, precisa construir as condições políticas. Escuribe falou minutos atrás, o nosso Marco Aurélio do Diadema. A questão é essa. Ou seja, precisa construir. E para construir nesse momento é muito mais difícil que 20 anos atrás. E saber que numa democracia é convivência de contrários e de convencimento. É assim. Aonde há tranquilidade, onde há silêncio? No cemitério. Mas no cemitério todos estão mortos. Na democracia todos estão vivos. E esses problemas de hoje são os mesmos de Atenas, no século IV a.C., 5 a.C. É inacreditável. É a questão da democracia. Mas tem regime melhor, diz o Winston Churchill? Não. Com todos esses problemas, o melhor regime continua sendo a democracia.